tá fazendo aqui? Papai. É o papai, filho. É papai. É o papai. Tô. Olá. E aí? O Arcadit entrou. Beleza. Vamos lá. Eu atrasei um pouco, né, para entrar aqui na live. Mas eu vou fazer ela mesmo assim porque eu prometi que ia fazer. Então vamos lá. Vou fazer. Eu vou começar hoje a leitura aqui da obra do Lewis, que é essa daqui, que eu tenho essa minha versão, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E deixa eu ver aqui. E eu vou ler esse livro aqui, tá? Eu vou ler esse livro aqui e eu vou fazer várias lives durante os dias aí, e depois eu vou pegar o conteúdo dessa live, pegar essa live aí, e eu vou deixar gravado, tá? Até pra deixar como registro aí depois, né? O pessoal quiser entrar, ver, aí vai ser bem interessante, né? Ter a gente poder discutir. E eu acho interessante esse livro do Lewis porque assim, ele tem uma pegada, como assim, várias coisas nas obras dele, eu já até escrevi alguns dias a respeito disso, que ele eu escrevi, mas não publiquei, né? Mas que ele tem uma capacidade de comunicar, né, a muitas pessoas, sejam elas instruídas ou não. Tem coisas assim que são mais difíceis mesmo do pensamento dele, mas ele tem a capacidade de comunicar sem perder a complexidade, né? A gente não precisa concordar com toda a teologia do Lewis, acho que ninguém concorda com isso, né? Mas tem muitas coisas que aproveitem. Eu acho que assim, esse livro que dele toca em vários temas muito diferentes, assim, relacionados a desafios cristãos na modernidade, que mesmo essas coisas sendo escritas lá na década de 50, né? Na década de 40, de 40 lá, mesmo assim são coisas que ainda continuam atuais, né? E tem desafios aí que são desafios perenes da igreja. Eu fiz algumas postagens aí falando que aqui eu fiz alguns stories falando, associando o pensamento de Lewis ao pensamento de Atanásio de Alexandria e Santo Agostinho, né? E a gente que mostra, né, que ele toca em temas que são difíceis assim, mas sem perder o poder de comunicação, né, se fazendo compreendido, portanto, e sem também perder a complexidade, né? Então é isso. Então vamos lá. Tem eu vou começar aqui pelo prefácio e vamos direto ao assunto, que ele escreve assim, né? Não tenciono explicar aqui como caiu em minhas mãos a correspondência que ora ofereço aos leitores. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Então a gente vai falar assim, que o materialista é o racionalista e cético, né? Também em relação à questão do mundo sobrenatural e tal. E o mago é o que mexe com espíritos e invocação. Então pode parecer mundos altamente antagônicos, mas que eles se estreitam em um certo abraço, né? Segundo o propósito dos demônios, né? O Lewis está falando aqui basicamente que um dos erros
do demônio em relação ao demônio é não crer que eles existem, e outro erro, igualmente, é você ter um interesse mórbido por eles, pouco saudável. E a proposta do Lewis aqui, ele é justamente tipo assim, fazer troça do demônio, né? Tirar sarro, assim, de certa maneira. E aí ele foge dos dois absurdos. Ele foge do absurdo da descrença e foge do absurdo do interesse mórbido, né? Então olha aí o que o humor não faz. Então ele vai falar assim: os documentos contidos neste livro podem ser obtidos facilmente por qualquer pessoa capaz de aprender o truque. Mas não o ensinei as pessoas de ensinarei as pessoas de má índole ou muito voláteis, as quais podem fazer um mau uso da prática. Aconselhamos nossos leitores a nunca esquecer que o diabo é um mentiroso. Nem tudo que Fitafuso diz, o Screwtape, né, que as cartas, o original é Screwtape Letters, né, que é cartas de Screwtape, e esse Screwtape ele foi traduzido aqui no português como Fitafuso, aqui nesse livro. Nem tudo que Fitafuso diz deve ser considerado verdadeiro, mesmo do seu próprio ponto de vista. Não tentei identificar quem são os seres humanos mencionados nas cartas, mas acho bem pouco provável que sejam totalmente verossímeis as descrições. As descrições, por exemplo, do Padre Spike ou da mãe do paciente. O paciente é o tentado no livro, né? A gente vai entender mais isso aí. Há otimismo excessivo tanto no inferno quanto na terra. Para encerrar, devo dizer que não procurei averiguar a cronologia das cartas. A de número 17 parece ter sido escrita antes do racionamento da guerra ficar mais rigoroso. Mas, em geral, o método diabólico de datar estas cartas parece não ter nenhuma relação com o tempo terrestre, e nem sequer tentei reproduzi-la. A história da guerra na Europa, exceto quando ocasionalmente produziu algum efeito nefasto sobre a condição espiritual deste ou daquele ser humano, obviamente não interessava nem um pouco a Fitafuso, né? O demônio não estava nem aí para a guerra, né? Talvez tivesse aí para seus efeitos, né? Mas vamos lá. Então vamos para a carta número 1 aqui. E a carta número 1, ela começa assim. É uma carta do Screwtape, né, do Fitafuso, ao Wormwood, né, que é verme de pau, né, coró, que é o cupim, algumas pessoas falam, né, mas foi traduzido como vermebile. Então vamos ficar aqui com os nomes que foram propostos na tradução. Querido Vermebile, compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras e também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. De certa maneira, o Lewis ele tem esse ar romântico, né, em relação à questão da Idade Média, assim, também. Mas, vamos lá. Naquela época, os seres humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam. Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações, né? Ou seja, não fazia distinção entre teoria, aquilo que é teórico, e aquilo que é prático. Bem interessante isso daí. A gente notar que é uma coisa que o Lewis vai criticar, talvez por esse viés agostiniano muito forte que o C.S. Lewis tem, né? Então o Lewis, e Agostinho ele de certa forma também faz parte da escola platônica, para quem conhecimento era uma virtude, né? Então o verdadeiro conhecimento também ele estava intrinsecamente relacionado com uma verdadeira moral, né? Um pensamento que não é acompanhado muito por Aristóteles, tá? Diga-se de passagem.
Por exemplo, ele falava que Tales, né, de Mileto, eu acho, ele era sábio, mas não era prudente. Né? Sábio porque tinha um conhecimento das causas, mas ele não era prudente por causa do seu modo de vida. Né? Então ele está falando a respeito das pessoas que não dissociavam pensamento e prática. Ou seja, o Lewis identifica a modernidade também, e aqui eu posso falar que ainda que seja o Fitafuso falando, mas também tem, eu identifico isso na própria teologia do Lewis, né? Teologia popular dele, a respeito dessa questão de distinção entre conhecimento e teoria e prática, né? Até porque na época na Inglaterra, até o Chesterton fala isso, de que havia muito aquele pragmatismo, né? E que as pessoas não estavam muito interessadas na vida teórica, né, de estudos, mas eles queriam prática, né? A questão pelo fato de talvez a Inglaterra ser constituída de um povo laboreiro, trabalhador, que não sei o quê, né? Teve uma época muito grande na Europa em que as pessoas valorizavam muito mais essas questões práticas de vida do que as questões teóricas, talvez por causa de um kantianismo mal digerido, né? Kant nunca quis dissociar a prática do pensamento, né? Ainda que ele estava falando que o conhecimento teórico não atinge certas coisas que a razão prática atinge, a intenção dele não era essa, né? Mas virou uma coisa meio popular, né? Você não desprezar muito, né? Não virou desprezar a vida teórica demais, ou fazer essa dissociação muito entre a vida teórica e a vida prática. Tá, mas naquela época os seres humanos sabiam muito bem o que era provado logicamente ou não, em caso afirmativo simplesmente acreditavam. Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Estavam dispostos a mudar o modo como vivia a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio. Mas com a imprensa semanal e outras armas semelhantes conseguimos alterar tudo isso. Ele vai falar. O seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro da sua cabeça. Olha só. Entendeu? Ele parece que, né, o mundo moderno é o mundo da confusão. O seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro da sua cabeça. Ele não classifica doutrinas basicamente como verdadeiras ou falsas, mas sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas, convencionais ou cruéis. O jargão e não a argumentação é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Olha só, ele está falando que, ensinando pro Vermebile que não há argumentação, mas o jargão é o modo de afastar as pessoas da igreja. Então, assim, você não afasta as pessoas da igreja, na verdade, o que eu posso concluir aqui, que não se afasta as pessoas da igreja ou da fé de Cristo, discorrendo sobre aquilo que ele é, né? Discorrendo logicamente, discorrendo a partir do ponto de vista da razão que busca investigar as coisas como elas são, né? Mas apenas se você joga apenas meros adjetivos, né? É a guerra dos adjetivos. Você vai através da guerra de qualificações que são jogadas ao vento, né? Por exemplo, quando fala assim, a igreja é muito rígida, né? E a rigidez ela é tomada como num sentido unilateral, né? Então não importa, tipo assim, o que ele está falando da imprensa aqui é que o que importa para ela, pelo menos é o que está falando aqui, né? Não é informar, né? Uma das táticas é causar comoção, né? Causar comoção, causar sensação. E aí essas coisas de causar comoção, causar sensação através das palavras e não compreensão é algo que está muito relacionado a aquilo que a gente vai ver, né, num outro conselho que ele vai dar mais abaixo aqui. Então vamos continuar.
Não desperdice seu tempo tentando fazê-lo pensar que o materialismo é verdadeiro. Entendeu? A questão de ser verdadeiro e buscar ser verdadeiro até o fim, buscar a verdade disso, não é esse o caminho. Façam pensar que é algo sólido, né? Ou seja, algo consistente. Não é verdadeiro. Verdadeiro é uma coisa muito mais profunda do que meramente uma coisa coerente, consistente. Né? É sólido, ou é óbvio, ou audaz. Né? É uma filosofia muito, muito corajosa, né? E nas suas afirmações. Que coisas assim, na verdade, quando a pessoa vai falar assim, nossa, você é muito corajoso da sua parte. Quando você fala que uma coisa é muito corajosa em si mesma, você não informa o que esse ato é. Você não esclarece. Então essa questão de você ficar só qualificando, jogando com adjetivos, não é a forma de comunicação que gera compreensão. Mas ela gera comoção. Né? Às vezes um deslumbramento e tal, mas é uma coisa que não informa. Né, pensemos aqui em falas muito enfáticas, pessoas que falam gritando, falam assim, essas coisas, e acabam que isso nem gerar informação gera, a pessoa sai tão vazia do discurso quando ela entrou, e talvez até mais. Né? Mais esvaziada ainda, mais roubada, por assim dizer. Então, continua assim. Fácil pensar que é algo sólido, óbvio, ou audaz, enfim, que é a filosofia do futuro. Aqui ele está falando do Nietzsche, né? Nietzsche que acho que não é a genealogia da moral, não. Além do bem e do mal, falou a respeito, que é prolegômenos da filosofia do futuro, alguma coisa assim. O aforismo sobre a filosofia do futuro, não lembro. Há muitos anos que eu li esse livro. Então vamos lá, né? Fácil pensar que é algo sólido, óbvio, enfim, que é uma filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se importa. O problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo. E também ele também pode argumentar, mas graças ao tipo de propaganda realmente prática que surgiram, durante séculos foi possível provar que ele é inferior ao nosso Pai das profundezas. Ele está falando, né, que Deus é inferior. O diabo falou que através da propaganda Deus ele foi inculcado na mente das pessoas através dessa propaganda que Deus era menor que o diabo. Né? Então vamos lá. No sentido prático, né? Talvez assim. A pessoa tem respeito por Deus, tem temor, mas isso não se traduz em uma prática sólida. Ele também pode argumentar, mas graças a esse tipo de propaganda, realmente a prática que surgiu durante séculos foi possível provar que ele é inferior ao nosso Pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, você desperta a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, como saberemos o que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos puder ser distorcida a nosso favor, você logo descobrirá que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal de atentar para questões universais, ou seja, questões da razão, do universo da razão. E ignorar, com isso, né, o fluxo de experiências sensoriais imediatas. Olha só o que ele está falando. Lembra que falou que a respeito da questão da forma de jornalismo, assim, de lidar com jargão, né? De apenas falar com jargão. E esse método de comunicação é um método, como eu falei, que ele causa impressão, que ele causa comoção. E as pessoas, no geral, elas são muito mais dadas ao que sentem do que aquilo que entendem. Né? Então as pessoas interpretam, às vezes, muitas coisas a partir daquilo que elas sentem da coisa. Né? A emoção tem uma importância muito grande. Mas o sentimento por si mesmo, ele não conclui nada. Né? O meu sentimento pode estar em descompasso com aquilo que a coisa é. Então ele está falando que o hábito verdadeiro é você deslocar a pessoa do hábito de argumentar, de exercitar a sua razão e atentar apenas para o fluxo de experiências imediatas. Né? Então o Lewis está falando, o diabo está ensinando o diabinho aqui a jogar o seu paciente, né? Aquela pessoa que ele está tentando, jogar o seu paciente para o mundo do sensualismo. E a sensualidade não tem a ver apenas com a questão de sexo e etc. Mas tem a ver
também com a questão com essa questão do impressionismo, né? Essa questão de você ser impressionado por aquilo que você vê, você se sentir comovido, sentir uma comoção apenas pelo sentimento da comoção. Então, por exemplo, se você tem uma notícia que ela usa palavras chocantes, se você tem uma arte que quebra, que choca, né? Talvez essa comoção ela é tomada como valendo por si mesma. Entendeu? Então, mas isso, quando é muito enfatizado e praticado, isso tira das pessoas o quê? O hábito de considerar as coisas. Tá certo? Então que no início, né, o Fitafuso tá falando pro Vermebile, falando assim, ó, eu acho estranho esse negócio de você ficar nutrindo aí os encontros do seu paciente com um materialista apenas por causa da filosofia, né? Porque por mais que a filosofia materialista ela seja uma filosofia cética, né, né, por mais que ela seja uma filosofia cética, altamente empirista mesmo, né, você só lida com os dados da sua experiência em relação ao mundo físico e tal, por mais ainda assim existe uma tentativa dentro do materialismo de organizar o pensamento, né? E o que o Fitafuso está falando do Vermebile, que na verdade é para desorganizar o pensamento. Então é para tirar da área da organização do pensamento. Então tá, vamos lá. Ele vai falar assim, o seu dever é fazer com que ele fixe a atenção nesse fluxo de experiências, né? Nesse sensualismo aí. Ensine a chamá-lo de vida real e não deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com o real. Fala assim, não, a vida verdadeira é a vida que você sente, né? É a vida do agora, a vida das coisas que você vê, que você toca. Ou então, não é nem isso, né? É a vida das suas experiências, né? Viva a sua experiência, que não sei o quê. Lembre-se, ele não é como você um espírito puro. Ele está falando que é carne, feito de sentimentos, sensações, etc. Como se você já foi humano, que vantagem abominável do inimigo sobre nós, não se dá conta do quão escravos são das coisas mundanas. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. O inimigo, é claro, estava ao seu lado nesse momento. Num piscar de olhos, vi todo o trabalho que me tomou 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, olha o que ele fala, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar, né? Ele não argumentou, falou assim, você não está com fome? Talvez o inimigo também tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir nitidamente o que ele lhe diz, né? Ele está falando assim, é possível saber o que o Deus diz, né? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que comida. Aquela questão dos valores é mais importante do que o mundo do sentimento, né? Tem uma hierarquia nas coisas. Então ele vai continuar. Dizendo-lhe que aquilo que era mais importante é comida, né? Pelo menos acho que essa foi a sua linha de argumentação. Pois quando eu disse, é verdade. Tão importante de fato que a hora do almoço não é uma... Tão importante de fato que a hora do almoço não é uma boa hora para pensar nisso. O paciente percebeu bem mais... Perdão, né? Eu vou retomar aqui. Talvez o inimigo também tenha feito uma contraproposta. Você sabe que não é possível. Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que comida. Pelo menos acho que essa foi a sua linha de argumentação. Pois quando eu disse é verdade, tão importante de fato que a hora do almoço não é uma boa hora para pensar nisso. O paciente pareceu bem mais contente, e quando acrescentei estas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma, ele já estava se dirigindo à porta. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais, gritando a manchete do dia, um ônibus de número 73 passando,
E antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu o fiz ter a inabalável convicção de que quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, ou seja, o ônibus, o garotinho jornaleiro, já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, gostava de falar sobre o senso inexprimível da realidade, o nosso último refúgio contra as aberrações da mera lógica. Hoje ele se encontra salvo na casa do nosso pai, ou seja, no inferno, né? Mas assim, presta atenção que é interessante que assim, né? Quando ele estava falando a respeito de atentar para as coisas universais e que como é perigoso você, enfim, viver no mundo do espírito, né? Porque as coisas universais, a razão, a questão moral, refletir sobre essa realidade, tudo isso aí tem a ver com a região do espírito humano. Né? E é na região do espírito humano que a gente faz as nossas considerações a respeito do bem e do mal, do certo e do errado, e também em relação às considerações de coisas que a mera experiência não pode dar como em si mesma, né? Como é a questão da dedução da eternidade. Né? Então, por exemplo, quando você começa a falar a respeito de Deus, da sua responsabilidade eterna, daquilo que você quer ser, da construção da sua vida enquanto ser humano e tal, essas coisas elas podem parecer... essas coisas, na verdade, dizem respeito às questões fundamentais no homem. E, por exemplo, se você... Mas o ser humano não é apenas espírito, ele também é vida física. Né? E a gente tem que respeitar isso aí. Só que ele fala que é como bem agostinianamente, né? Bem agostinianamente, porque tanto o jornaleiro, o ônibus de número 77, o almoço, eles não são coisas ruins em si. Né? Não são coisas ruins em si. O ruim não é o uso das coisas, mas o abuso delas. Entendeu? Por isso que eu falo assim, o Lewis ele tem muito de um pensamento bem agostiniano, assim, bem forte. E é interessante que ele joga de forma muito inteligente com isso. Né? Então, assim, almoçar é pecado? Não, não é pecado. Mas, por exemplo, se o cara fica só tentando para comida, na questão da gula até, ou então se o cara só quer viver para olhar as coisas desse mundo, etc., e só se importar com o prazer que ele tem em relação a essas coisas dessa vida, no sentido sensualista, né, no sentido das sensações, o cara tá querendo ter experiências, sensações, sentir algo novo e tal. Se a pessoa ficar somente atentando, dando prioridade a essas coisas e trocando tudo, até a reflexão sobre uma vida reta diante de Deus, aquelas considerações morais verdadeiras, se a pessoa né, fazer dessa vida sensualista, né, dessa vida dos sentidos, das experiências dos sentidos, se ela fizer da vida, dessa vida, a única vida, ela perdeu as questões universais. Né? Como eu disse, o homem é um ser humano espiritual, mas também é um ser humano físico, material. E essas coisas elas não estão, elas estão unidas em nós, mas ela precisa de certo equilíbrio, e não somente de certo equilíbrio, mas de certa hierarquia. Porque se for para eu sacrificar o meu bem-estar, a minha experiência, por um valor em relação a Deus, se eu sou um ser moral, tenho que fazer isso. Né? Então, assim, esse aqui marca bastante o agostinianismo do Lewis nesse ponto. Né? Como falou, né? Deus estava falando com o rapaz aqui, para ilustrar. Né? Deus estava falando com o rapaz. Aí o diabo falou assim, não é hora de almoçar? E o que o diabo estava querendo fazer? Não é que o almoço era mal, mas ele estava querendo desviar dessa conversa de Deus através de uma coisa que em si não é má, mas é boa. Então, como diria Agostinho, o pecado é trocar aquilo que é bom, né, por aquilo que é melhor. Perdão, né? Trocar aquilo que é melhor, né, é o inverso. O que é o pecado? O pecado é trocar aquilo que é melhor, que é o mais perfeito, por aquilo que é bom. Então, quando você tiver de fazer uma escolha, né, você não pode trocar o melhor pelo bom. Né? Você não pode trocar o que é
boníssimo, né? O bem supremo, pelas coisas boas da vida. Eu não posso trocar a minha, por exemplo, a minha satisfação pessoal em relação ao meu bem-estar na minha casa, no meu conforto, pelo meu dever que eu tenho para com meu Deus. Se eu tiver que fazer uma escolha uma hora, eu terei que fazer uma escolha a Deus, né? E o que eu acabo fazendo é uma escolha pelo meu bem-estar, e por isso é uma escolha egoísta, né? E o egoísmo é o pecado por excelência para Agostinho, né? É o pecado por excelência. Então, você olha isso daqui através dessa lente que eu estou dando, né? De trocar o que é melhor meramente por aquilo que é bom, né? Ou seja, trocar a conversa com Deus por um almoço, né? E o que ele estava querendo fazer, isso, no caso, é desviar a pessoa daquilo que é melhor apenas para você se apegar com o mundo. Então, essa questão, e ele chama aqui, o Fitafuso, ele está chamando essas experiências, essas experiências, essa sensação de bem-estar, de olhar um menino, né, vendendo jornal, de olhar um ônibus passando. Ele está falando que essa experiência ela é muito melhor do que você conversar com Deus. Entendeu? Então tem uma armadilha aqui muito sutil. Tá certo? Ele não está direcionando o pecado, não é o direcionamento simplesmente àquilo que é mal. É o direcionamento para aquilo que é menos bom do que aquilo que é bom. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, então vamos lá. Ele falou assim, né? Por ele ficar atentando para o fluxo das experiências sensoriais imediatas, ele está no inferno por causa disso, porque ele se desviou de Deus ao se focar nas coisas simplesmente do mundo. Percebe o que digo? Graças ao processo que desencadeamos nele, séculos atrás, todos acham simplesmente impossível acreditar no que é estranho, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. O processo que foi desencadeado é o processo empirista. Né? Continue a fazê-la perceber a natureza banal das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência. Digo as ciências verdadeiras como a defesa contra o cristianismo. Acima de tudo, não tente usar as ciências verdadeiras como defesa contra o cristianismo, pois as ciências certamente o encorajarão a pensar sobre as realidades que ele não pode ver ou tocar, ou seja, as realidades invisíveis. Já houve casos lamentáveis entre os cientistas modernos. Se ele precisa mesmo se interessar por alguma ciência, deixe-o lidar com a economia e sociologia. Não deixe afastar-se da preciosa vida real. Né? No entanto, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe tudo e de que o que quer que ele aprenda como simples conversas ou com a leitura é resultado das pesquisas modernas. Né? Novamente o jargão aqui infundindo um certo falso charme nas coisas. Né? Lembre-se que você existe para confundi-lo. Do jeito que vocês, diabinhos jovens, falam, fica-se com a impressão de que o nosso dever é ensinar. E o dever, lógico, do demônio não é ensinar, mas confundir. Né? Não é conduzir a razão, não é conduzir a ciência. Por mais que conduzir para a desrazão, para a desorientação. Né? Não é a desorientação e a desrazão por si mesma, mas tipo assim, é conduzir a fuga, para a fuga de Deus. Né? Se afugentar de Deus, em certo sentido. Aí ele termina, né? Afetuosamente, seu tio Fitafuso. Então, essa é a primeira carta. Então é isso. Nós estamos aí, né? E o pessoal entrou aí, né? Mas é isso aí. A gente vamos
Bom, então, Davi, é esse livro mesmo, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu vou fazer uma leitura aqui de todos os capítulos. Aí todo dia eu vou estar aí, eu acho que com exceção de um dia ou outro, né? Final de semana não dá para eu fazer essa leitura, mas eu quero fazer a leitura desse livro porque eu acho ele interessante. Além de que ele seja uma sátira, né? Ele é muito instrutivo pra gente. É um livro do fim da vida do Lewis, né? Então é um livro já maduro, né? Escrito por um escritor capaz. Tranquilo? Então é isso. Nos vemos amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês. E qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem no direct lá. E eu vou gravar esse vídeo, tá? Eu vou deixar gravado. E é isso aí. Quem quiser ler depois, ler os comentários, beleza? Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Agora eu tenho que ver como que desliga isso aqui, tá? Beleza.